Olá, quero cumprimentar você com um bom dia. Quem fala é Dani Boy Abreu, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Eu congrego aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, que fica na Salvador Diniz, esquina com José de Anchieta, e que é dirigida pelo nosso presidente, pastor Lúcio Francis. Dos nossos pastores dirigentes é o pastor Adriel e o pastor Aloísio Duarte. Tem uma palavra para você nessa manhã, que está em uma das cartas que eu mais gosto, que é Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu já ministrei uma live, é porque a Bíblia é tão grande, é tanta coisa, de um livro. Olha, só para ter uma noção, quando eu fiquei no culto do meio-dia, que Deus me deu a oportunidade de ministrar Romanos, o livro inteiro, né? Eu passei 6 meses ministrando só Romanos, e o culto era todo dia, então 6 meses ministrando só Romanos. Então a Bíblia é muito vasta, muito ensinamento. E esse livro pequeno, Carta de Paulo aos Filipenses, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. São apenas 4 capítulos de puro conhecimento. É muito bom, Filipenses. Eu quero ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. E eu vou tentar ser bem objetivo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Olha só, ele vai dizer. Esse aqui foi o tema de uma das palestras da Escola Bíblica de Obreiros. É um texto que eu tenho muita intimidade, porque eu consegui ministrar Filipenses também por onde eu passei, tá? Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo está falando aqui que aquela igreja estava com um problema na sua liderança. E as pessoas estavam puxando sardinha para algum lado. Eu acho que dá para você me entender. Tinha 2 grupos dentro da igreja e aqueles irmãos começaram a ficar divididos, né? Então, quem era desse grupo puxava a sardinha para o lado daqui. Quem era desse grupo puxava a sardinha para o lado daqui. Então, eles não se batiam mais. Eles conviviam no mesmo lugar, eles iam para a mesma igreja, estavam ali sentados um do lado do outro no mesmo banco, mas tinha todas essas diferenças aqui. E aí ele vai dizer aqui, nada façais por contenda, por vanglória. Ou seja, gente que estava fazendo coisa dentro da igreja para se vangloriar, né? Para se vangloriar, para dizer que podia, até o cara mesmo, foi o meu grupo que fez isso, tal. E então Paulo começa dizendo que nada façais por contenda, por vanglória. Quando a gente vai trabalhar na obra de Deus, é para Deus. Deus é que deve ser glorificado, Deus é que deve ser exaltado, o nome de Jesus Cristo é que deve ser proclamado. Só que aqui nessa carta aos Filipenses, as pessoas estavam fazendo para se vangloriar, para ficar em evidência, e muitas outras coisas, né? E aí ele vai continuar ainda no versículo 3 e vai dizer assim, mas por humildade. Ou seja, fazer uma coisa por humildade, com desejo de ajudar verdadeiramente. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe aquele tipo de gente que é nariz empinado, sapato alto, gente que o negócio só anda se eu estiver na frente. Se eu não estiver na frente, o negócio não anda. Eu sou o cara para estar na frente da situação. E aí ele vai dizer, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por quê? Primeiro, que não existe ninguém substituível. E segundo, tratando com o próprio ser humano. É muito ruim para quem pode ser num casamento, o marido ser o tempo todo querer superior à mulher. O tempo todo querendo ser superior à mulher, a vontade dele é que tem que prevalecer, o que ele quiser é que tem que ser feito, e vice-versa. Tem mulher que também acontece isso, e o homem fica ali numa posição o tempo todo à defensiva. Ele está dizendo a mesma coisa relacionada à igreja, algum líder, alguma coisa desse tipo, que a vontade dele prevalece, ele quer ser o tempo todo superior aos outros. E Paulo vai dizer aqui, considere os outros superiores a si mesmo, porque quando você consegue entender que o teu irmão pode ser superior a você, você respeita a opinião dele,
você consegue aceitar melhor e consegue até administrar melhor uma igreja ou a sua casa. Isso serve para todas as áreas, né? Imagina um patrão que ele é opressor, um patrão opressor, ele oprime o funcionário. Qual é o funcionário que quer ficar nessa empresa? Nenhum, todo mundo, ou quando sai faz questão logo de botar na justiça, né? Por quê? Porque ele se considera tão superior aos outros que ele fica tentando, de certa forma, até humilhar a outra pessoa. Vamos continuar. Olha só. Estamos em Filipenses capítulo 2, versículo 4 agora. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, alguém que não está preocupado em só que a sua vontade seja feita, né? O problema aqui era que tinha um certo grupo de pessoas na igreja que estavam assim, a minha vontade prevalece, não importa de vocês. O que eu quiser que tem que ser feito, vai ser feito. Então ele vai dizer, sabe aquele tipo de gente que quer que você se condoa do sentimento dele? Por exemplo, ele está com dor de cabeça. Aí ele quer que todo mundo siga, meu Deus, fulano está com dor de cabeça. E aí ele quer que todo mundo gire em volta dele para que ele entenda que está com dor de cabeça, algo desse tipo. Mas quando o amigo está com dor de cabeça, ele não dá a mínima. Está com dor de cabeça, fica para lá. Ou seja, quando é com ele, ele quer que todo mundo dê atenção para ele. Agora, quando é com o outro, tanto faz. Então, é exatamente isso que o texto está dizendo, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não é só a minha vontade que tem que prevalecer. Mas cada qual também para o que é dos outros. O sentimento das outras pessoas importa. De sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, olha, se tem um exemplo de alguém que abdicou, que foi humilde, que tinha tudo para ser sapato alto, que tinha tudo para ser nariz empinado, que tinha tudo para ser servido, e abdicou disso, esse exemplo é Jesus Cristo. Ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é um exemplo de autonegação. Ele é o maior exemplo. Olha, entenda, Jesus era Deus, Rei, superior, poderoso. E ele abdicou de tudo isso em humildade. Ele abdicou desse trono. Então ele é o maior exemplo. Cara, se Jesus, que era Deus, veio na terra se humilhar e nem precisou se prevalecer em cima dessa posição, aí eu, que sou um mero mortal, vou me prevalecer em cima dos outros por causa disso? Tipo o que acontece com um monte de político, né? Parece que eles são intocáveis, algo desse tipo, né? Eles podem pisar em cima de todo mundo por causa da posição. Jesus não se prevaleceu da posição de ser Deus, de ser filho de Deus. Aí olha, vai continuar, versículo 6. O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só um. O Filho é Jesus Cristo. Jesus Cristo, aqui na terra, é uma parte do Deus Criador. Ele não usurpou ser igual ao Deus Criador. Ele não usurpou ser igual ao Deus Criador. Ele não quis. Sabe aquele... Vou te dar um exemplo aqui. Digamos, aconteceu há um tempo atrás aí, o filho de um ex-prefeito, que ele falava assim, eu sou filho do fulano de tal, tu não pode fazer isso comigo, eu sou filho do fulano de tal. Ou então, você é amigo de um grande coronel da polícia militar, ou algo, qualquer instituição, e você vai se prevalecer daquela posição, você vai se prevalecer daquela posição e dizer, olha, eu sou amigo do fulano de tal, eu sou filho do fulano de tal, olha, tu me respeita, se tu não fizer isso aqui, tu vai ver o que é que vai acontecer contigo. Ou seja, ele se prevalece da posição que ele é, ele se prevalece de ser filho de alguém, tenta, né? Se prevalecer pelo fato de ser filho de alguém, se prevalecer pelo fato de ser conhecido de alguém. Jesus, ele
sendo filho de Deus, ele não se prevaleceu da posição que ele era. É o maior exemplo de humildade que existe, não tem outro igual. Muitas pessoas até tentaram, ou são gente maravilhosa, eu posso dizer assim, mas nada comparado a Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de autonegação. Versículo 7. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, que é um escravo. Essa é a tradução do servo, na verdade é escravo, um escravo voluntário, fazendo-se semelhante a homens. Imagina, ele está dizendo, Jesus abdicou do trono, abdicou do reino, abdicou do poder, da majestade, de ser o Todo-Poderoso para vir aqui para essa terra, padecer, passar fome, ser perseguido, ser maltratado, ser humilhado. Ele abdicou do trono do Todo-Poderoso, se transformou em um de nós e veio padecer. Isso é humilhação, isso é exemplo de humildade. Eu duvido alguém aqui não, né? Eu duvido, por exemplo, a rainha Elizabeth, né? Ou os príncipes herdeiros abdicar do trono. Nunca que eles vão fazer isso, né? Eles não vão querer abdicar do trono nunca, porque eles sabem que aquela posição é a garantia deles para sempre. Jesus abdicou de ser igual a Deus. Olha só, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Alguém obediente, que tem uma missão e vai lá e cumpre, um escravo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Alguém que tinha todo o poder, que estava sendo servido por anjos, arcanjos e querubins, um exército ao seu favor. Ele abdicou de ser igual a Deus e veio para essa terra para padecer como nós e para morrer por nós. Cara, não tem exemplo maior de autonegação. E você e eu querer ser nariz empinado por causa da posição, por causa de alguma coisa. Nossa, a gente tem que aprender muito com Jesus. Muito, muito, muito com Jesus. Eu queria que pessoas importantes pudessem assistir um vídeo desse, né? Pessoas que se acham pudessem assistir um vídeo desse. Desse não necessariamente eu ministrando, porque minha palavra é muito simples, mas de alguém que tivesse renome também, né? E ele vai dizer, fazendo-se semelhante a homens, ele na posição de ser igual a Deus, ele rejeitou ser igual a Deus e veio para a terra padecer. Aí olha só, versículo 8. E, achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está dizendo, Jesus Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, primeiro, ele rejeitou ser igual a Deus. Ele poderia ser igual a Deus, no mesmo poder de Deus. Jesus Cristo era o Deus na terra. Ele abdicou de ser igual a Deus. Ele se transformou em um homem, que é o segundo ponto. Veio para a terra para padecer os mesmos sentimentos que nós humanos temos hoje. Jesus também padeceu, sendo Deus aqui na terra. Então ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de homem, nós, igual a nós, você e eu, carne e osso, na condição de homem. Agora, sendo homem, se humilhou a si mesmo, ou seja, alguém que não quis se prevalecer da sua posição, alguém que não quis ser maior que o outro, alguém que não quis, mesmo tendo poder, né, não quis que a vontade dele fosse o tempo todo sendo prevalecida. Alguém da forma de homem, na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente. Alguém que podia mandar, ele foi obediente, ele preferiu obedecer. Alguém que podia mandar, olha, faz isso, faz aquilo outro. É muito engraçado na tentação do deserto, quando Jesus foi fazer aquele jejum de 40 dias, que o diabo, depois dos 40 dias, chegou para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus tinha poder para transformar? Claro que tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele poderia transformar as pedras num banquete maravilhoso, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus responde para ele, olha, nem só de pão viverá o homem. Ele abdicou do poder que ele tinha para dar-lhe uma porrada na cara do diabo, entendeu?
Ele chega, aí o diabo leva lá para o cume do templo e diz assim, olha, tá vendo os reinos dessa terra aqui? Olha, eu te dou tudo. Eu não sei se é exatamente essa a ordem. Tá aqui os reinos da terra, eu te dou tudo. E Jesus disse, rapaz, isso aqui é teu temporariamente, isso aqui tudo é meu. Então, ele nem se prevaleceu da posição dele de ser filho de Deus, mas ele se humilhou, né? Sendo obediente até a morte. Deus mandou Jesus Cristo com uma missão. Qual foi a missão? Viver aqui na terra e fazer o seu ministério e morrer pelo próprio homem. Jesus cumpriu cabalmente, ele cumpriu rigorosamente aquilo que ele foi designado, né? Ele veio para essa terra e ele cumpriu rigorosamente aquilo que ele foi designado. Então ele foi fiel, ele foi obediente até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Jesus morreu por mim e por você, padecendo das mesmas coisas que você e eu padecem. Tá? Estamos terminando. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ele vai dizer, olha, Jesus foi obediente, ele se negou, ele se humilhou, ele se esvaziou e ele morreu e ressuscitou. Jesus, Deus, olhou para tudo isso e o exaltou. Ele olhou para tudo isso e o exaltou. E o colocou em um nível tão alto, lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? Ou seja, os reis da terra, os presidentes da terra, nada se compara ao nome de Jesus, ao poder de Jesus. Deus o exaltou, o Pai o exaltou soberanamente, acima de qualquer um. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Vitória no nome de Jesus, bênção no nome de Jesus. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Vá em paz em nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é poderoso. Por quê? Porque ele está acima de qualquer outro nome. Vou te dar um exemplo. De repente você é católico. Você está me escutando aqui, você é católico. Eu não estou desmerecendo a tua fé. Mas digamos que você diga, meu filho, que São José te acompanhe. Que São Pedro vá contigo, vá na frente. Você não precisa falar isso. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima do nome de Maria, está acima do nome de José, está acima do nome de Pedro, está acima de qualquer outro nome. Vai em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Né? Acho que deu para você entender. O nome de Jesus está acima de todo nome. Presidente Bolsonaro é um nome. Jesus está acima dele. Os outros presidentes têm um nome, Donald Trump tem um nome, todos os outros presidentes têm. O nome de Jesus está acima, nenhum nome se compara ao nome de Jesus. Por isso que vitória e bênção só no nome de Jesus. Tá? Vamos continuar. Olha só, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo mundo vai se curvar ao nome de Jesus. Poderoso, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, criador do universo. Nenhum nome se compara ao nome de Jesus. Ele é poderoso, ele é vitorioso, ele é majestoso. O nome de Jesus está acima. E todo joelho vai se dobrar. Talvez agora, a gente vive nesse período, as pessoas elas não se curvam ao nome de Jesus, né? A pessoa ela não se curva, ela tá ali muito crente no que acredita, então ela não se curva. Ah, não, eu tenho aqui o meu Deus, eu não vou me curvar ao nome de Jesus, eu não quero. Mas olha, vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. Todos os seres humanos vão admitir. Olha, até aquele que se diz ateu, qualquer outra pessoa que pode querer falar alguma coisa, todos eles um dia vão ter que admitir que o nome de Jesus está acima de todo nome, e eles vão o quê?
se ajoelhar diante desse Deus, se ajoelhar diante de Jesus. Os reis da terra, os ricos da terra, todo-poderoso, que hoje vive na sua prepotência, um dia eles vão se humilhar, vão ficar de joelhos aos pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus teve todo o direito para se exaltar e ele não se exaltou, ele se humilhou. E aí Deus exaltou o nome de Jesus soberanamente, a um nível que ninguém jamais pode chegar. E ele vai dizer que todo mundo que está no céu e na terra, anjos, arcanjos, querubins, serafins, reis, poderosos, religiosos, todo mundo vai olhar para Jesus e vai se curvar diante do nome dele, vai se curvar diante dele, vão reconhecer a autoridade e majestade de Jesus. Todo mundo vai se curvar diante deles. Então agora, as pessoas não estão se curvando, né? Por exemplo, diferente de mim, que eu já me curvo ao nome de Jesus. Mas tem muita gente que não se curva ao nome de Jesus, né? Mas vai chegar um dia que até aqueles que se dizem ateus vão se curvar ao nome de Jesus, porque vão ver a autoridade de Jesus. Tem até uma piadinha sobre isso, né? Acho que o ateu é aquele que não crê em Deus, né? O ateu morreu e se encontrou com Jesus. E aí Jesus chega para o ateu e diz: ah, então lá na terra tu era ateu, né? O ateu vendo Jesus e falou: não, ateu dispor, né? Ateu dispor. Não era ateu que eu não acreditava em ti, não. Eu sou ateu dispor, porque todas as pessoas vão reconhecer que Jesus, ele é o Rei do Universo Todo-Poderoso. E olha só o que é que vai dizer. Versículo 11 para a gente concluir. Rapaz, foi grande, viu? Meu Deus. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Todo mundo vai olhar e vai dizer: Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei do Universo. Jesus é o Salvador. Jesus é o Todo-Poderoso. E não é o nome de Jesus que vai ser glorificado, é o nome de Deus Pai. E o Deus Pai será glorificado para a glória de Deus Pai. Né? Eu sempre costumo falar que não é a gente que é glorificado, né? Quando você faz o bem para alguém, não é o teu nome que deve ser glorificado, é o nome de Jesus, o Deus que você crê que é glorificado. Né? Então ele vai dizer exatamente isso. Que quando todo joelho se curvar diante de Jesus, que toda língua confessar que Jesus Cristo é o poderoso, é o Rei do Universo, é Deus Pai que será glorificado. Para a glória de Deus Pai. Deus Pai vai olhar para o Filho dele, Jesus Cristo, sendo reconhecido, admirado por todos, e ele será glorificado por isso. Né? Pessoal, foi grande essa live, mas essa palavra aqui, eu tinha que ministrar todo esse contexto para que a gente pudesse, você que acompanha, pudesse entender o que é que a Bíblia está dizendo aqui, tá? Pessoal, vamos ter muito cuidado se a gente começa a se achar demais. A Bíblia vai dizer um monte de versículo que diz que a soberba precede a ruína. Pessoas que se acham soberbo, e a gente vê aqui o exemplo de Jesus, que é alguém que tinha tudo para ser soberbo. Ele se humilhou e ele se entregou, né, por nós, por você, por mim. Então que a gente não venha ter esse senso de superioridade, de querer ser melhor que os outros, né? Vamos ter muito cuidado com isso. Vamos olhar para a Bíblia e ver o exemplo de Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Né? Vamos fazer isso, que eu tenho certeza que Deus vai nos exaltar. Quando você é obediente, você não vai precisar fazer força para que os outros te reconheçam. Eles vão olhar Deus em você e vão saber que Deus é poderoso para te abençoar. Tá? E é isso. Filipenses, ministrei Filipenses do capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 11. Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra.
Senhor Deus, quando eu olho o exemplo de Jesus Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, se abdicou de tudo isso. Pai, me ajuda, Senhor Deus, a tirar de mim todo o espírito de soberba que de repente pode existir. Se de repente eu estou sendo soberbo, estou querendo me prevalecer sobre alguém. Senhor Deus, me ajuda para que eu possa ser humilde, igual a Jesus. Que eu possa considerar outras pessoas tão superiores a mim, porque isso fará de mim um homem melhor. E assim ajuda o meu irmão também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti como exemplo. Porque às vezes a gente olha muito para dentro da gente, mas que a gente possa olhar para Ti como exemplo. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tenho falhas. Tu sabes, e eu falo todas elas para Ti. Eu te peço, olhando para Ti, me ajuda. Porque eu não quero ser igual a Ti, mas eu quero tentar me aproximar do Teu caráter. E assim todos os meus irmãos que estão escutando. Pai, abençoa poderosamente a cada um. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nessa terra como cristãos que creem em Ti. Pai, muito obrigado e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Pessoal, essa foi a mais pesada de todas ainda, viu? Foram 27 minutos de live. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui ao vivo. A Maria de Castelo Branco, irmã Maria, que Deus abençoe você. O Mark Fanin, que sempre está comigo. Michele Silva Cardoso, Valdir Gonçalves, Iago. Aqui também tem o Ricardo também. Ricardo está me acompanhando. Gente que vai me acompanhar, que vai assistir as lives depois. Gente que eu já vi, gente que baixa para assistir. Muito obrigado. É o nome de Deus que deve ser glorificado. Toda a honra e a glória é o nome de Jesus. Tá? Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima live em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado.